Coisas que a gente não sabe se elas são coincidência ou providência, como dizem, né? Mas vocês perceberam que em todos os vídeos sempre tem um som de água? E esse som de água, ele me lembra muito o som do quê? Lembra muito você o quê? O som do quê? Me lembra um som de um batismo. Para você não? Pois é, nós vamos encerrar uma semana de saúde hoje com o batismo. Senhores, fique em pé, por gentileza. Olha para essa igreja para que ela possa lhe saudar. Não existe decisão mais linda na vida de uma pessoa do que ela dizer e assumir publicamente que ela é filha de Deus. Isso é fantástico, mas não é fácil. Sim ou não? No mundo que vivemos, é muito difícil muitas vezes tomarmos uma decisão como essa, né? E o Senhor está de parabéns. Parabéns. O meu avô, que eu contei a história ontem, né? Ele não era adventista. E depois do falecimento da minha avó, que não teve tempo de se batizar, estava estudando a Bíblia quando teve um infarto fulminante e não pôde chegar até as águas do batismo. O meu avô, que ele era muito revoltado e não gostava da mensagem de saúde, começou a se aproximar depois da igreja. E naquele período que eu estive morando em São Paulo, fazendo curso de nutrição, como eu contei para os que estavam presentes ontem, ou assistindo online ontem, o meu avô, então, via minha mãe fazendo o culto e falava assim: a gente podia cantar aquele hino que o Ricardo gostava, né? E aí eles começaram a cantar e o meu avô foi se aproximando da igreja. Naquele ano que eu estava morando em São Paulo, meu avô se decidiu pelo batismo. Eu não assisti o batismo do meu avô, eu estava no colégio. Eu pedi permissão para sair um dia mais cedo do meu trabalho no colégio para poder assistir o batismo do meu avô, mas foi me negado. Uma das grandes frustrações da minha vida foi não ter sido liberado do colégio um dia antes. Um dia. Eu perguntei se eu não poderia trabalhar no domingo anterior, porque era um dia de folga meu, para que eu pudesse viajar um dia antes e assistir o batismo do meu avô. E me negaram esse privilégio. Mas eu não assisti o batismo do meu avô aqui e não tem problema, porque eu tenho certeza que ele foi selado naquele dia e depois ele viveu uma vida com Cristo e eu teria a oportunidade de passar mil anos no céu e depois uma vida eterna ao lado do meu avô e também de outros entes queridos que tomaram decisões da minha família. Mas hoje teremos o privilégio de assistir o seu batismo, Inês. E isso é fantástico, porque tem muita gente que às vezes começa a criar barreira para tomar as decisões, e isso acontece muitas vezes porque não temos alguns entendimentos. O primeiro entendimento nós começamos a construir no sábado passado, de quem nós somos, lembra? Não somos animais racionais, e se pertencemos a algum reino, esse reino é o reino de Deus. E o batismo é a demonstração pública de que realmente pertencemos a esse reino. E hoje eu quero conversar com vocês sobre um aspecto extremamente importante que tem tudo a ver, mas não foi planejado, não foi algo que nós escolhemos falar desse assunto hoje, já sabendo que haveria um batismo hoje. Não foi. É um assunto que geralmente eu apresento, porque quando eu vou numa igreja, geralmente nós fazemos sexta, sábado de manhã, sábado à tarde e acabou. E aqui nós tivemos a oportunidade de passar uma semana juntos, e eu falei no sábado passado e encerro falando hoje essa mensagem bíblica. Então essa mensagem é a mensagem que eu apresento quando eu vou a segunda vez numa igreja. Então não era para estar aqui, porque hoje ainda é a primeira vez que eu estou aqui. Mas ela foi escolhida por Deus para que fosse apresentado para você nesta manhã. Porque ela fala sobre pecado. E o batismo o que é? É a remissão dos pecados. Então não tinha assunto melhor. Mas não fui eu que escolhi, foi Deus que escolheu. Para isso, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3. Nós precisamos conversar sobre algumas estratégias que o inimigo de Deus utilizou em Gênesis capítulo 3 para derrubar os filhos de Deus. Essas estratégias, elas são muito fortes, elas têm um impacto muito grande, e quando nós compreendemos, isso nos ajuda a nos livrarmos de muita enrascada.
vale a pena nós compreendermos realmente quais são essas estratégias, anotar. Anote ela na sua Bíblia. Peça uma caneta emprestada, caso você não tenha, e anote quais são as estratégias que o inimigo de Deus utilizou-se no Éden para fazer que aquele casal pecasse. Gostaria que você fechasse seus olhos enquanto você está com a sua Bíblia aberta em suas mãos. Senhor, que nos altos céus habita, muito obrigado por essa oportunidade de abrir a Tua Palavra. Obrigado pela liberdade que ainda temos de ler a Tua Palavra em comunidade, assim como temos feito aqui nesta manhã. Dá-nos o Espírito Santo nesse momento para que Ele ilumine a nossa mente e nos traga a compreensão correta da Tua Palavra. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu vou ler na versão King James, talvez misturando com a versão Almeida Revista e Corrigida, porque é a mais conhecida. O título é A Queda do Ser Humano, nesta versão. Preste muita atenção em cada parte desse texto. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que Yahvé, Deus, havia feito. Um detalhe. Havia alguma diferença da serpente do Éden para a serpente hoje, sim ou não? Sim. Nos livros escritos por Ellen White, uma escritora americana, da qual entendemos que foi muito abençoada e iluminada por Deus, ela destaca uma característica interessante da serpente, que antes a serpente voava. E talvez isso fique nítido, até mesmo lendo a Bíblia, quando você percebe que depois que essa serpente foi utilizada por Satanás, nessa ocasião do pecado, diz que ela agora rastejaria sob o seu ventre e comeria o pó da terra todos os dias. Não é verdade? Isso quer dizer que ela não fazia isso antes. Interessante. Bom, mas aqui diz o seguinte: a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que Deus havia feito. E aconteceu que ela questionou, que ela falou com a mulher. Ela tinha uma característica que a diferenciava, que era asas, voar. Mas agora está dizendo que ela falou. E ela não tinha essa característica de falar. Quem falou através dela? O inimigo de Deus. Aqui nós temos a descrição da primeira sessão mediúnica, talvez, desse mundo, desse planeta que vivemos. Aqui foi a primeira vez que Satanás ele se utilizou de uma criatura de Deus para se manifestar ao ser humano. E a serpente fala, Satanás fala através dela. E o que ele diz? Então foi isso mesmo que Deus falou: vós não podeis comer de nenhum dos frutos das árvores do jardim. É verdade que Deus tinha dito que aquele fruto não fazia parte da alimentação, sim ou não? Sim. Mas aqui Satanás já tem 2 das suas 5 estratégias expostas. Ele diz assim: é verdade que Deus disse que vocês não podem comer de nenhum fruto? Era isso que Deus tinha dito? Não. Então, o que ele fez com a verdade? Distorceu. Qual é a primeira estratégia do inimigo para nos enganar? Distorção da verdade. Mas quando se distorce a verdade, você tem um propósito de gerar um tipo de sentimento, um pensamento na pessoa. Qual o tipo de sentimento, de pensamento que Satanás queria gerar em Eva com a distorção da verdade? Dúvida. Estão percebendo? Distorce a verdade com a finalidade de gerar dúvida. Muito interessante isso. Por isso que tem um texto da Bíblia que diz: conhecereis a verdade, e a verdade... Olha... Porque quando eu não conheço a verdade, automaticamente eu já estou sendo enganado. E é somente o conhecer a verdade que me dá a possibilidade de agir de uma maneira diferente. Mas aqui no verso 3 agora, continuando a leitura, o verso 2 ainda, a serpente diz o seguinte, ao que declarou a mulher: não podemos
Eva agora dizendo para a serpente: não podemos comer dos frutos das árvores do jardim. Nós podemos. Mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Duas coisas interessantíssimas nesse verso. A primeira é a seguinte: Eva sabia o que era certo, sim ou não? Sim. Então ela conhecia a verdade. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês, reflitam comigo. Quando eu vou no Brasil, aqui eu já fiquei sabendo que é um pouco diferente, mas quando eu vou no Brasil e me matriculo numa autoescola para aprender a dirigir, eu sou ensinado a dirigir, mas também sou ensinado sobre a lei de trânsito. Qual a finalidade de você aprender a lei de trânsito? Obedecer. E quando eu desobedeço, eu me exponho a riscos desnecessários. Mas veja só, eu precisei tomar uma multa para saber que era errado? Não. Então, como que eu sei que uma coisa é errado? Fazendo? Não, não é fazendo. Eu não preciso fazer para saber que é errado. E eu já ouvi muitos jovens dizendo assim: não, eu fui viver no mundão porque eu queria saber como que era o mundão. Já ouviram isso? Você não precisa viver lá, você precisa viver aqui. E automaticamente, conhecendo a verdade, por exclusão, você já sabe o que é errado. Eu tenho um amigo que ele diz assim: ninguém se lembra mais de mim no começo do ano para me dar felicitações de ano novo do que o Detran. Todos os anos ele manda pelo menos um cartão postal para mim. Ou seja, todos os anos nas viagens de fim de ano ele transgride a lei. E aí ele recebe um presente na casa dele dizendo que ele precisa ir ao banco. E agora tirar uma graninha do seu saldo e transferir para o governo. Ele precisava levar multa todos os anos para saber que é errado? Não. Conhecendo a verdade, por exclusão, eu sei o que é errado. Eva conhecia a verdade, sim ou não? Sim. Ela precisava comer do fruto para saber que era errado? Não. Mas ela tem uma frase emblemática. Ela diz assim, ó: Deus disse que não podemos comer do fruto, mas também disse que não podemos tocar. Onde está escrito isso? Aonde está escrito na Bíblia, em qualquer um dos seus versículos, de que você não poderia tocar no fruto? Tem essa inscrição? Não. E por que ela acrescenta essa frase então? Porque ela estava com dúvida. Percebem? Satanás estava conseguindo seu intento, sim ou não? Sim. Ele distorce a verdade com a finalidade de gerar dúvida, e nesse momento ela demonstra para ele de que ela está com dúvida, porque ele também sabia que não estava escrito em lugar nenhum que não poderia tocar, que não havia sido dito de nenhuma forma que não poderia tocar no fruto, mas que não poderia comer do fruto. Entenda. Agora vamos para o verso 3. Desculpa, 4. A serpente então alegou à mulher, está falando novamente: com toda certeza não morrereis. Ora, Deus sabe, no dia em que você comer desse fruto, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Eva já conhecia o mal? Conhecia por exclusão, mas não por participar. Mas ela já conhecia o que era mal. Ela já sabia o que tinha acontecido no céu, sim ou não? Sim. Então ela já conhecia o mal, ela só não tinha o experimentado. Perceberam? Por isso que eu digo para um jovem muitas vezes: não saia da igreja para experimentar o mundo, porque você já sabe como ele é antes mesmo de provar. Sim ou não? Não há necessidade de prová-lo. Hoje nós estávamos ali na frente conversando e uma pessoa, acho que foi Moisés, ele disse assim: tem duas coisas que eu não gosto de comer. E aí ele falou as duas coisas que ele não gosta de comer. Uma, ele falou que era o quiabo. Eu não preciso comer quiabo para saber que é ruim. O nome dele parece diabo. Como é que vai ser bom esse negócio? Me lembra
me faz uma associação, não pode ser bom. E a minha mãe fazia e insistia. Eu falava, não, mãe, isso eu não como. Impossível. Então tem coisa que a gente não precisa comer para saber que é ruim. Só pelo nome a gente já sabe, não é? Ou seja, tem coisa que não é preciso provar. O pecado você não precisa provar para você sentir o sabor amargo dele depois na tua vida. Fuja dele o máximo que você puder. Mas para você fugir do pecado é necessário que você conheça as estratégias que são utilizadas para nos apresentar o pecado. 2 delas já vieram. A terceira também está aqui. Vocês conseguem identificar qual que é a terceira no verso 4? Qual é a terceira estratégia? A serpente então alegou à mulher, com toda certeza não morrereis. Desculpa, no verso 5, ela diz assim, ó, ora, Deus sabe no dia em que vocês comerem do fruto, os vossos olhos se abrirão. O que Satanás está oferecendo para Eva agora? Uma vantagem. Ele está mentindo? Sim, claro. Mas a mentira é apresentada de tal forma, Davidson, que a pessoa entenda que aquilo é uma vantagem. Pergunto a vocês, se a pessoa não visse vantagem em trair, teria traição? Se a pessoa não vê vantagem em pecar, ela não peca. Porque não existe vantagem. E se não tem vantagem, para que eu vou pecar? Então é preciso ser apresentado com uma roupagem diferente para que a pessoa veja vantagem. Porque se não tiver vantagem, ela não faz. Isso por quê? Porque no nosso cérebro tem um negócio chamado de sistema recompensa. Já ouviram falar disso? O sistema recompensa é o seguinte, eu não faço nada contanto que não receba algo em troca. Ok? E é isso que Satanás sabia. Por isso ele oferece uma vantagem. Agora vamos para o verso 6. Ainda faltam 2 estratégias. Eu disse que era 5, já temos 3. Distorção da verdade, gerar dúvida, oferecer vantagem. O verso 6 começa de uma maneira muito interessante, dizendo assim, quando a mulher observou, ou na versão mais conhecida, vendo a mulher, que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, desejável aos olhos. E o que mais? Que dava entendimento. Ou seja, ela comeu porque ela viu vantagem. Percebe? Tomou do fruto e fez o quê? Comeu e deu também ao marido e depois ele comeu. Agora, aqui tem 2 estratégias. Veja só que interessante. No sábado passado, na parte da tarde, eu falei para vocês a respeito da dopamina. Sim ou não? Falei da dopamina. Lembra? Falamos bastante de serotonina, que era o alvo principal do assunto, mas eu falei da dopamina. E haviam 5 coisas que faziam com que as pessoas muitas vezes se tornassem escravas, porque isso gerava dopamina. Conseguem lembrar? Vocês se lembram? Senão vou ter que ficar mais uma semana e começamos do zero de novo. Lembra? Alimentação, rica em açúcar, gordura e estimulante, gerava dopamina. O que mais? Drogas lícitas e ilícitas, sexo, consumismo, compras e jogos. Muito bem. Essas eram 5 coisas que estimulavam a produção de dopamina no cérebro. Agora, sabe o que é interessante? O contato com essas 5 coisas só acontece através dos nossos 5 sentidos. Agora, veja a estratégia aqui no verso 6. Vendo. Primeiro sentido, visão. Vendo que o fruto era agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou do fruto. Segundo sentido, tato. E comeu, paladar. Mas quando você come, você também sente o cheiro, o olfato. Então, o olfato está envolvido. Você quer dar um remédio ruim para a criança, manda ela tampar o nariz, que diminui a sensibilidade do paladar. Se o fruto era agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, você acha que ela comeu tampando o nariz? É óbvio que não. Então, nós temos aqui, visão, tato, paladar e olfato, nesse verso 6. Então, dos 5 sentidos, quantos Satanás utilizou para derrubar Adão e Eva? Todos. Porque no verso 1 diz que a serpente fez o quê?
E se ela falou, tem alguém ouvindo. 4 estratégias. Distorção da verdade, com o propósito de gerar dúvida. Oferecer uma vantagem e usar os nossos sentidos. Aí, com relação a essa questão de usar os sentidos, eu quero dar um exemplo para vocês. Preste atenção aqui, ó. E a audição, né? Quando você lê um livro, seja ele qual for, quando você está lendo um livro, 40% do conteúdo daquele livro está indo direto para o seu subconsciente. Entenderam ou não? Quer dizer que 40% do conteúdo do livro, mesmo que você não queira, ele vai para o seu subconsciente, vai para o seu cérebro, vai ser armazenado e vai influenciar nas suas futuras escolhas, decisões, mesmo que você não queira. Quando você escuta uma música, 50% do conteúdo daquela música vai direto para o seu subconsciente, mesmo que você não queira. Por isso que agora eu estou preocupado, porque agora em outubro começa um período trágico no Brasil, que se repete a cada 2 anos. Eleição. É o período que tem os melhores programas humorísticos, eu concordo, né? Quando a gente mais dá risada é quando a gente assiste os programas políticos. Mas aquelas músicas, vocês se lembram disso, né? Eu acredito que talvez aqui não tenha desse tipo. Era terrível. O pior é que o cara passa com aquele carro de som o dia inteiro, a manhã inteira, e você vai ouvindo aquele negócio, mesmo não querendo, 50% do conteúdo está indo para o seu subconsciente. E às vezes, no final do dia, você está lá batendo o pezinho e cantando a música do político que nem é o que você vai votar. Não acontece isso? Talvez você, enquanto morava no Brasil, tenha passado por cena parecida. Porque vai, querendo ou não. Então a gente já começa a analisar alguns aspectos. Cuidado com o que você lê, cuidado com o que você ouve. Mas e quando você se coloca na frente de uma tela de televisão, ou agora no celular, no tablet, assim por diante? Aí é 60%. 60% do que você assiste vai direto para o seu subconsciente, que vai influenciar nas suas futuras escolhas, decisões. Uau! Incrível isso. E assustador também, não? Então, cuidado com o que você assiste. Mas tudo que é ruim pode piorar. O mesmo filme que você assiste na sua casa, o mesmo programa que você assiste ali, caso fosse assistido no cinema, o impacto é maior. Seu campo de visão no cinema está totalmente voltado para enxergar aquela tela. O áudio é preparado de tal forma que gera um impacto muito grande no seu ouvido e gera vibrações que estimulam a produção de determinados hormônios. É um evento social, ou seja, ficamos com a guarda baixa. E quando vamos ao cinema, o impacto é monstruoso. 95% do mesmo conteúdo que você assistiria na sua televisão, que passava 60%, agora vai para o seu subconsciente. Por isso a recomendação de não ir ao cinema, porque o impacto é muito maior. Não vale a pena se expor a determinado risco. Eu me lembro que quando eu fui fazer uma semana de saúde em Londres, eu tive a oportunidade de conhecer o museu Madame Tussauds. É um museu de cera mais famoso do mundo. Depois veio de Nova York, mas foi lá que tudo começou. Nós assistimos ali, passando, né, por todos os locais do museu, chegamos até um certo ponto que tinha um filme. Era um filme da Marvel, porque tinham vários personagens da Marvel em boneco de cera ali. Tinha um incrível Hulk, que era incrível mesmo. Ele devia ter uns 4,5 metros a 5 de altura. E eu fiquei pensando que Adão era daquele tamanho. Me assustou. Só o pé dele é um negócio desse tamanho. Aí nós fomos assistir o filme da Marvel. Não era um cinema comum. Era um cinema em 5D.
Tinha os heróis ali da Marvel, de repente aparecia o Wolverine, e ele vinha e cravava aquelas garras que saíam ali da sua mão no inimigo, e a poltrona te empurrava. Saíam as garras da poltrona e empurrava a gente. Ou seja, você tinha um grau de participação muito maior. Daqui a pouco o Hulk vinha e batia as mãos e aí soltava um vento contra o inimigo e a poltrona da frente soltava um vento no seu rosto. Incrível, não? E aí tinha um outro inimigo ali que soltava vários, eram robôs, mas no formato de moscas, e aí vinha um vento nas suas canelas como se fossem as moscas rodando. Foi impactante aquilo, tão impactante que eu nunca mais esqueci. E eu conheço o filme do começo ao fim, não esqueço nenhuma das cenas. Por quê? Porque aquilo foi direto para onde? Para o meu subconsciente. Cuidado ao se expor a esse tipo de coisa. Porque os nossos sentidos são o canal de comunicação que nós temos com o mundo. E é óbvio, para que domine a nossa mente, é preciso que se use os nossos sentidos, porque se não usamos os sentidos, nós nunca vamos conseguir dominar a mente de uma outra pessoa. Já ouviram falar de PNL? Programação neurolinguística. A programação neurolinguística usa de tais ferramentas que, através dos seus sentidos, ela vai conseguir botar na tua cabeça o que ela quer. Então entenda que o tempo inteiro tem alguém querendo controlar a tua mente, inclusive agora. E sou eu. Mas eu estou querendo colocar coisa boa aí dentro. Mas é assim que a coisa funciona. Os nossos 5 sentidos têm um peso muito grande. E qual é a quinta estratégia? Distorção da verdade primeira, gerar dúvida segunda, oferecer vantagem, usar os sentidos. Qual é a quinta? Está no verso 6 também. Vendo a mulher que o que era agradável aos olhos? O fruto. Isso é comida, sim ou não? Ah, então quer dizer que usar também o alimento, o apetite, o paladar. Pastor, empresta o celular para que eu leia um texto. Eu esqueci o meu celular carregando, e aí já achamos o texto aqui. E eu quero compartilhar com vocês um texto. Eu conheço o texto, mas eu quero fazer a leitura porque eu quero que saia na íntegra, da maneira como está escrito aqui. Esse é o capítulo 16 do livro Conselho para a Igreja. Anotem, esse capítulo vale a pena a gente dar uma lida depois, com calma. O título do capítulo é Manter desobstruída a conexão com Deus. A página 103 e o 4º parágrafo traz a seguinte informação. Satanás está constantemente alerta para submeter a raça humana inteiramente ao seu controle. O que ele quer fazer? Controlar, dominar, escravizar. Já fomos libertos? Mas Satanás quer fazer a gente voltar para o cativeiro da escravidão do pecado. Mas hoje, seu Nilson, o pecado não tem mais vez. Hoje é o momento de selar para o seu Nilson. E talvez já tenha sido o seu em algum momento. E talvez ainda não tenha sido o seu. Mas em algum momento é importante que você passe por esse evento. Porque é uma demonstração de que você tem um dono. Aquele que te criou. Mas não é um dono que quer te escravizar. É um dono que quer te libertar. Incrível, né? É como se ele tivesse pago a carta de alforria e te desse agora a liberdade da escravidão do pecado. Porém, o inimigo não é isso que ele quer fazer. Ele está constantemente alerta para submeter a raça humana inteiramente ao seu controle. Seu mais forte poder sobre o homem exerce-se através do apetite. Onde que Satanás vence a batalha, então? Naquilo que eu e você servimos à mesa muitas vezes. Porque isso pode abrir brecha. Olha! Assustador, hein? Forte, né, pastor?
Eita, né? Vocês não vão esquecer do eita. Vou ler novamente esse pedaço. Seu mais forte poder sobre o homem exerce-se através do apetite, e este procura ele estimular de todos os modos possíveis. No ano de 1897, um japonês estava no seu laboratório fazendo algumas pesquisas. De repente, ele se encontrou com um sal chamado de ácido glutâmico, o qual depois recebeu o nome de glutamato monossódico. Isso é um veneno tão grande. É terrível. E esse japonês, então, ele começou a vender o glutamato monossódico por uma empresa extremamente conhecida no mundo chamada Ajinomoto. O glutamato monossódico, quando descoberto por ele, gerou nele um impacto muito grande, porque ele percebeu que aquele sal, que é o ácido glutâmico, gerava nas papilas gustativas uma explosão de sabor. Só que é interessante porque o glutamato monossódico não gerava o sabor doce e também não gerava o sabor salgado, muito menos o azedo, nem mesmo o amargo. Nós temos 4 sabores que são percebidos pelas papilas gustativas, porém o glutamato monossódico gerava um 5º sabor. Uau! E aí ele deu o nome de umami. 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 Que quer dizer sabor, delícia. Porque estimulava tanto as papilas gustativas que ele intitulou como sabor, delícia. Final dessa primeira parte do verso, falando do apetite. E este procura ele estimular de todos os modos possíveis. O glutamato monossódico recebeu o nome de realçador de sabor. Ou seja, só o sabor não basta. Precisa ser mais. Tem que ter mais estímulo. E este procura ele estimular de todos os modos possíveis. Essa mulher tinha razão, não tinha? E aí ela continua dizendo assim, a mais perigosa proposta de Satanás. E agora prende o cinto, porque é forte. Satanás reuniu os anjos caídos a fim de inventar algum meio de fazer o máximo, não é mínimo, máximo, de mal possível à família humana. Foi apresentado proposta sobre proposta. Quem está fazendo essa reunião aqui? Quem está dirigindo a reunião? Satanás. Quem participa então? Os demônios. Uau! Que coisa do mal? Literal. Satanás coordena a reunião. Os anjos caídos, os demônios participam. Os demônios vêm apresentando suas propostas de como fazer o máximo de mal possível à família humana. Foi apresentado proposta sobre proposta. Até que finalmente Satanás mesmo imaginou um plano. De quem veio? De Satanás. Olha o que ele disse. O que ele fez. Ele tomaria o fruto da vide, a uva. Também o trigo. Fruto da vide me remete a quem? Ao sangue de Jesus. A videira verdadeira. Ele distorceu o fruto da vide. Distorceu. O trigo me remete a quem? Ao pão, que é quem? Ele distorceu. Esse cara não vale nada. Por isso que eu gosto de uma frase do pastor Cláudio Duarte, que ele diz assim, não deveria chamar capeta, deveria chamar lapeta, porque lá é longe, cá é perto. Eu não quero estar perto de um cara que não vale nada como esse. Eu quero estar
longe, é melhor que ele esteja lá, não cá. Cá é perigoso. Agora veja o seguinte, ele toma o fruto da vide, o trigo, e outras coisas dadas por Deus como alimento, e converte eles em venenos. Como é que Satanás conseguiu o seu intento de fazer isso? Transformar o fruto da vide em vinho, alcoólico, o trigo em farinha branca, em pão branco. Como é que ele consegue seu intento? Através do quê? Da indústria alimentícia. Por isso, fuja. Quanto mais embalagem tiver, quanto mais rótulo tiver, quanto mais processado for, mais veneno é. E aí, então, ele transformaria essas coisas, dadas por Deus como alimento, em venenos, que fariam o quê? Arruinariam as faculdades físico, corpo. Saúde física, o meu relacionamento com o meu corpo. Interferiria no meu relacionamento com o meu corpo e geraria doença. Interferiria também não nessa parte física somente, na parte mental. Saúde mental, o meu relacionamento com os meus pensamentos e as minhas emoções que conduzem as minhas ações, que formam os meus hábitos e determinam o meu caráter. Isso aqui é um negócio assim fantástico. E ele também faria o quê? Já começou a fazer mal à família humana, não era isso? Saúde social, agora pegou a física, pegou a mental, e ainda diz assim, ó, olha que coisa assustadora isso daqui, ó. Arruinaria as faculdades físicas, mentais e morais do homem. O que é faculdade moral ou saúde moral? É o relacionamento com Deus, sim ou não? Também afetaria isso. Do homem, dominaria de tal maneira os sentidos. Uau! É o que está aqui, também está aqui. Satanás mexeu na estrutura do alimento para dominar os nossos sentidos. Não foi a mesma coisa que ele fez aqui? Se utilizou de um alimento e dos sentidos para fazer o pecado vir. Pergunto a vocês, será que as estratégias mudam? Sei não, hein? Afetaria a parte moral do homem, dominaria de tal maneira os sentidos que Satanás teria sobre eles inteiro controle. Ó, escravizou os sentidos. O que assiste, o que ouve, o que toca, o que come, o que cheira, e assim por diante. Complicou a coisa. Dominaria, teria inteiro controle. Sob a influência da bebida alcoólica, os homens seriam levados a praticar todas as espécies de crimes. Mediante o apetite pervertido, o mundo seria corrompido. Eu acho que o povo lá no Brasil come muito mal, porque a corrupção reina lá. Não é possível. Então, ó, segundo o apetite pervertido, o mundo seria corrompido. Levando os homens a tomarem álcool, Satanás os faria descer cada vez mais baixo. Satanás está levando o mundo em cativeiro. Ele quer levar o mundo para onde? Para a escravidão. E como é que eu me liberto da escravidão? Como que se liberta da escravidão, seu Nilson? Tomando uma decisão ao lado de Cristo e passando pelas águas do batismo. Porque sela. Você fica selado. Isso é importante. Agora continua o texto, então. Ó. Os faria descer cada vez mais baixo. Satanás está levando o mundo em cativeiro mediante o uso do quê? Aí ela cita, das bebidas alcoólicas, estimulante cerebral, do fumo, estimulante cerebral, do café, estimulante cerebral, do chá preto, estimulante cerebral, e a gente pode incluir um tal de chocolate que eu já ouvi falar aqui também, que tem estimulante. A mente dada por Deus, que deve ser conservada clara, é pervertida pelo uso dos narcóticos. O cérebro não mais é capaz de discernir corretamente. O inimigo tem o controle. Quem tem o controle? O inimigo. O homem vendeu sua razão. Eu comecei semana passada falando que a coisa mais linda que existe na vida do ser humano é a capacidade de fazer escolhas. E aqui está dizendo que Satanás ele conseguiu fazer o quê com essa questão? Dominar. Porque diz que o homem vendeu a sua razão. Olha que coisa terrível. O homem vendeu a sua razão por aquilo que o enlouquece. Não tem senso algum do que é direito. Incrível isso.
Eu preciso encerrar, porque nós teremos uma festa. Não só aqui como no céu. Mas eu ainda quero compartilhar o último texto da Bíblia. Os últimos textos da Bíblia. Mas veja que na história bíblica nós temos vários personagens que venceram e perderam através do alimento. Sim ou não? Caim e Abel. Um foi fiel, o outro foi infiel. Caim foi oferecer o que não era para ser oferecido. Sim ou não? Caiu através do alimento, foi querer oferecer alimento quando era para oferecer o cordeiro que representava Cristo. Noé foi escolhido para poder pregar durante 120 anos, construir aquela arca. Construiu a arca, saiu. Gênesis 9:20 diz que ele bebeu do vinho, ficou embriagado e se pôs nu dentro da tenda. Vinho é um alimento, sim ou não? Sim, ele tem características de alimento, tem água, tem vitaminas, tem minerais, tem proteína, tem caloria. É um alimento, mas é um alimento que faz mal. Mas agora Noé, que 120 anos pregou e venceu o pecado, caiu através do alimento. Uma mãe chega um dia para um filho e diz assim: meu filho, você nasceu agarrado no pé do teu irmão, mas era para ter sido o contrário, era para ele ter nascido primeiro que para você ter nascido primeiro que ele. A bênção da primogenitura era para ser sua e não dele, então vai lá e engana o teu irmão. Quem está estimulando? A mãe. Estimulou ele a enganar o irmão através do quê? De um alimento. Aí caiu então Esaú, porque todo mundo fala assim: Esaú vendeu a primogenitura. Todo mundo bota a culpa no Esaú. Mas ninguém bota a culpa em quem? No Jacó, que enganou, e na mãe, que incentivou. Foi ela que arquitetou o plano. Sim ou não? Foi ela. E aí depois tem um pai que entra na história. A Bíblia diz que Jacó estava coberto pela pele de qual animal? Cabrito. Era um cabrito. E eu fico pensando, se o pelo do cabrito é igual ao pelo do ser humano. Porque eu convivi tanto com cabrito, eu não consigo passar a mão nas costas de um cabrito e achar que tem um ser humano ali, se eu estiver de olho fechado. O pai sabia quem estava ali, sim ou não? Claro que sabia, porque ele diz assim: o cheiro é de Esaú. Não, o cheiro é de Esaú. Mas a voz... O que é mais fácil mudar, o cheiro ou a voz? O cheiro. É só você pegar o cheiro daqueles animais do campo e passar em você, você vai ficar com o cheiro do campo, que era o mesmo cheiro que tinha Esaú. Jacó talvez se perfumava com perfume de alabastro. Esaú se perfumava com um perfume chamado legambá, um pouco diferente. E ele passou legambá e o pai achou que era ele. Mas aí, quando passa a mão, você sabe quem é. Ele sabia. Ele caiu também através do quê? Meu filho, faz o seguinte, pega essa bênção aqui, não conta para o teu irmão que eu te dei, some daqui e deixa esse guisado cheiroso. A família inteira caiu através da comida. Sansão foi escolhido para ser o juiz entre o povo de Israel. Caiu através do alimento, era nazireu, não podia ingerir nada que fosse de uva. Comeu mel dentro da carcaça de um leão, imundo alimento. Caiu através do alimento, sim ou não? Sim. Mas aí tinha um jovem e seus 3 amigos. Daniel e seus 3 amigos. Venceram através do alimento? A coisa mais emblemática que existe na história de Daniel e os amigos é quando eles tomam a decisão e diz assim, que Deus interviu no caso. Essa é a coisa mais impressionante da história dos jovens. Quando você toma uma decisão firme ao lado de Deus, quem vem agir por você? O próprio Deus. Só que a decisão dos jovens foi que tipo de decisão? Firme. Você fala assim, escolheu firmemente. Não está escrito assim, escolheu frouxamente. Escolheu firmemente. Venceram. Que exemplo, não? Mas eu quero finalizar com o exemplo de uma outra pessoa que eu também considero um marco. Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Todo mundo sabe já o que está lá? O que fala em Mateus 4? Tentação de Jesus. Começa a tentação de Jesus dizendo assim: Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para
ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve... Qual era a necessidade básica de Cristo naquele momento? Comida. O tentador se aproximou então e disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em... Qual era a arma mais poderosa que Satanás tinha contra Jesus nessa situação? O alimento. E tem um texto de Ellen White que ela fala uma coisa que eu acho interessante, que ela diz assim, quando Jesus venceu a tentação do pecado, ele se gabarita como o verdadeiro Cristo. Por quê? Porque ele precisava passar por provas similares, sim ou não? Sim. Aonde caiu o primeiro Adão, o segundo precisava prevalecer. Jesus, porém, afirmou-lhe, verso 4, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo conduziu a cidade santa, gravem isso, então o diabo conduz a cidade santa, coloca sobre a parte mais alta do templo e o desafia, se tu és o Filho de Deus, se joga para baixo, pois está escrito, os seus anjos dará ordem a teu respeito, e com as mãos eles te sustentarão para que jamais tropece alguma pedra. Qual foi a primeira tentação? Comida, pedras em pães. Segunda, pináculo do templo, não é? Agora, verso 8. Tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e todo o seu esplendor. E propôs a Jesus, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Primeira tentação, pedras em pães. Segunda tentação, pináculo do templo. Terceira tentação, o monte prostrado. Lucas, capítulo 4. Rapidinho para a gente encerrar. Lucas 4, corre comigo, vamos lá. Tentação de Jesus de novo. Outra visão, ou outro personagem escrevendo aqui. Pleno do Espírito Santo, retornou Jesus do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto, onde enfrentou as tentações do diabo por 40 dias. Quer dizer que não foram só essas 3, né? Os 40 dias tentando ali, sendo tentado. 40 dias, durante todo esse período não comeu nada e ao fim desse período estava faminto. Indagou-lhe então o diabo, se tu és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pão. Não mudou nada, né? Mas Jesus contestou, está escrito, nem só de pão viverá o ser humano. Então o diabo fez o quê? Então o diabo levou para onde? Para onde o diabo levou? Então o diabo levou a um lugar muito alto e lhe mostrou em uma fração de tempo todos os reinos do mundo. Era isso que estava escrito em Mateus? Mateus era pão, pináculo, monte. Ué, está diferente. Pão, monte, pináculo. Por que que a segunda tentação de Mateus é a terceira de Lucas? Por que que a terceira de Mateus é a segunda de Lucas? Por que que está invertida a ordem? Alguém sabe por que que está invertida a ordem? Não? Nem eu. Mas tem uma coisa que eu sei. A primeira não mudou. Por que que a primeira não mudou? Porque ele precisava passar pela mesma prova que o ser humano venceu e dar o exemplo de que era possível vencer. Depois que você vence a prova do apetite na sua vida, você está gabaritado a vencer demais provas, porque você venceu a mais forte. As outras, então, se tornam mais fáceis de você vencer. Agora, veja que interessante. A história da Bíblia começa com uma queda através do alimento, sim ou não? Mas como é que termina a história da Bíblia? Apocalipse, capítulo 3, verso 20. Abre lá para mim. E esse é o último texto e encerramos. No primeiro livro da Bíblia tem uma queda através do alimento. Satanás engana Eva, engana Adão, por consequência, e eles caem através do alimento, ok? No último livro da Bíblia tem que ter a restauração. No último livro da Bíblia tem um texto que diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém
ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. E o quê? O que é cear? Caíram através de um alimento. Foram restaurados pelo sangue de Cristo. Ok? Terão a possibilidade de comer com Cristo. A mesma estratégia que foi utilizada lá atrás para derrubar, é utilizada agora para mostrar de que você venceu. Você vai poder comer na presença de Cristo. É Ele quem está te convidando, e quando Ele convida, quem serve a mesa? Quem serve a mesa? É Ele mesmo. E fique pensando nessas palavras.